todo meu amor agora é teu. Gosto da minha e todo meu prazer. Vem, Senhor, pra dentro do meu ser. Salvou a minha vida, me deu razão de viver. O teu amor maior que o meu, mas todo meu amor agora é teu. Mas todo meu amor agora é teu. Gosto da minha e todo meu prazer. Vem, Senhor, pra dentro do meu ser. Eu entendi que pra mim eu eu vi corpo aberto no céu, erguendo os céu. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas perdas, mas não fiquei no chão. Olhando pra trás, tudo que passou, venho agradecer que comigo estava. Ligo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, sua mão me acompanhar. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração, minha nome será. Tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Hoje eu sou quem eu sou, sua mão me acompanhará. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração, minha nova história.
fizeste para mim. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. No teu rio, Senhor, sacia minha sede, eu quero fluir de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Ainda permaneçam em pé, por favor, um minutinho. Vamos iniciar com uma oração. Senhor Jesus, te convidamos para estar presente nesse momento, onde nos alegramos com a união desse casal, Gabriel e Esther. Que o Senhor permaneça presente durante toda essa audiência. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Aqui é a retratação de Cristo e a igreja. Quando a gente olha para Gabriel, a gente vê o quê? A expressão de Cristo. Quando a gente olha para Esther, a gente vê o quê? A expressão da igreja. Então isso retrata, né, esse casamento, que um dia o Senhor Jesus virá e se unirá com a sua noiva também. Amém. Então um dia nós nos casaremos com Cristo e reinaremos com Ele pela eternidade. Amém. Então o casamento aqui é apenas uma figura daquilo que o Senhor tem como desejo no seu coração, né? Senhor Jesus, nesse momento agora, eu tinha dito que ia preparar uma surpresa para os noivos, né? Eu acredito que cada um de vocês vão receber um cartãozinho desse aqui. É um cordel. E o tema desse cordel de um amor consagrado, a aliança mais forte que a promessa. Grande é este mistério, Cristo e a igreja, Efésios 5:32. No terreiro da missão, num campo lá em João Pessoa, dois caminhos se cruzaram, sem promessa nem coroa. Entre irmãos e comportores, Deus soprava coisa boa. Ela vinha do Agreste, lá das bandas potiguares. Coração simples, ligeiro, cheio de sonhos singulares. Ele do Agreste alagoano trazia fé e bons olhares. O moço de alma aberta deu-lhe a cadeira e a comida. Doritos, pizza e sorriso, um gesto sem medida. Mas ela achou diferente e riu da cena vivida. No olhar havia um segredo que ninguém podia explicar. A mãe da moça, ao vê-lo, disse em tom de profetizar: esse menino é do Senhor, vai contigo se casar. Mas o tempo não tem pressa, o Senhor é quem conduz. Vieram campos e viagens, com distância e muita luz, e um coração de tão puro guardou o amor que reluz. Antes de partir para longe, ele abriu sua emoção. Não posso queimar etapas, nem seguir só a paixão. O que nasce em consagração, floresce em confirmação.
Lá na África, em Cabo Verde, sob o sol e a maresia, guardou o amor em silêncio, fez da fé sua companhia. Se era plano do Senhor, o tempo mostraria. Ao voltar, viu um milagre que só o céu sabe fazer. 2 corações consagrados voltaram a se entender. Num abraço inesperado, souberam, era para ser. E no dia do noivado, entre irmãos e alegria, falou sobre o amor divino, que em unidade confia. De joelhos o pedido, selou o que Deus queria. Hoje a igreja celebra, com ternura e devoção, o amor que foi provado na espera e na oração. Um amor que tem por base Cristo e a consagração. Deus fez promessa a Abraão de dar-lhe terra e herdeiro, mas andou como estrangeiro, sem ter posse ou paradeiro. Foi a aliança no altar que firmou o dom verdadeiro. E assim também há promessas que o tempo faz demorar, mas quando existe aliança, nada pode atrasar, pois a aliança é mais forte que a promessa se firmar. O casamento é um mistério que o céu veio revelar. Cristo é o noivo divino e a igreja do mesmo lar. Ambos têm a mesma vida para juntos se eternizar. E o cordel enfim revela, com ternura e emoção, São Gabriel e Esther, frutos da mesma unção. Deus juntou 2 vidas num só corpo e coração. Amém. Aqui depois vocês veem o presente que eu trouxe para vocês, tá? 6 meses, na verdade, sem se falar, né? Até que um dia o Chico Zé foi para Cabo Verde e ele já não aguentava mais esperar, porque o coração estava explodindo, né? De tanta espera. E ele não sabia também como estaria o coração dela aqui, né? Mas o coração dela também estava da mesma forma. E ela me procurou no CEAP, nós tivemos comunhão. E graças ao Senhor, tudo no tempo certo, respeitando as etapas, crendo na provisão do Senhor. E ambos estão aqui hoje, dando esse testemunho para que toda a igreja, né, possa louvar o Senhor pela vida desse casal. Amém. Então é uma alegria muito grande estar aqui celebrando esse momento. E gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos. O casamento é uma instituição divina, né? Abençoada por Deus. Nós temos desfrutado isso nesses últimos dias, baseado em Gênesis capítulo 1, versículos do 26 ao 28. ao 28. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E agora o ponto central, creio que de toda a Bíblia, está aqui nesse versículo 28. E Deus os abençoou. Ele disse: sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então perceba que Deus, ao criar homem e mulher, Ele não criou apenas como criou os demais itens da criação. Ele criou e abençoou homem e mulher. Para quê? Para que fossem fecundos, multiplicassem e enchessem a terra da expressão da glória de Deus. Então, claro que aqui tem duplo sentido, né? Tem o sentido humano, mas também tem o sentido espiritual. Por exemplo, Cristo e a igreja hoje também é uma criação divina
para encher a terra e multiplicar a terra da expressão do Senhor, através da pregação do Evangelho do Reino. Por isso até esse casal aqui é um casal que é fruto do quê? De alguém que recebeu a bênção de Deus e se consagraram ao Senhor um dia indo para o SEAP. Passaram um tempo de aperfeiçoamento no SEAP. Por isso que aí no final do cordel, que está na mão de vocês, tem aí um QR Code perguntando: você quer ser um missionário? Porque assim como esse casal se dedicou e se consagrou ao Senhor, entregou a vida ao Senhor, em prol de apressar a volta do Senhor com a bênção do Senhor, e esperamos que permaneçam até a volta do Senhor agora juntos, né, para trazer o Senhor de volta. Amém. Aí nós queremos encorajar você depois a escanear esse QR Code aí e entrar em contato caso o Senhor tocar o seu coração, assim como um dia tocou o coração desse casal, né? Amém. Passando a produzir frutos para Deus. Amém. Então a verdadeira fertilidade que Deus está dando para vocês no relacionamento de vocês é para vocês encherem a terra de filhos de Deus. Amém. Que vocês permaneçam nessa nobre missão de perseverar levando esse evangelho do reino por toda a terra. Amém. É vocês nunca se apartarem da palavra, Amém. mas aproveitarem cada oportunidade para estar mais perto da palavra, Amém. desfrutando da imersão, né, trazendo a realidade da palavra para o relacionamento de vocês. Porque se o relacionamento de vocês tiver permeado da palavra, é estar imerso na palavra, é estar próximo da palavra, tá bom? Senhor Jesus, a gente vê também em Gênesis 12 Deus fazendo uma promessa e firmando uma aliança com Abraão, né? Sim. Eu vou ler esse porque esse é muito importante que a gente leia. Sim. Gênesis 12, 1 e 3. Amém. Diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei. Novamente aqui em Abraão, a bênção, né, que foi por um tempo estabilizada por causa do pecado, agora Deus restaura a bênção por meio de Abraão. Amém. Abraão recebe a bênção novamente, e ele fala aqui, né? Seja uma bênção. Aí ele fala aqui: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Amém. E eu quero agora trazer para Gabriel e Esther Amém. que vocês receberam a bênção de Abraão. Amém. Por isso que vocês estão aqui dando esse testemunho. Ó Senhor Jesus, e essa bênção, para ser completa, precisa o quê? Perseverar na promessa e crendo nessa aliança que o Senhor firmou com Abraão e que agora é a nossa aliança, né? Sim. Senhor Jesus. Amém. E outra coisa muito importante a gente entender, né? Que Ló, ele escolheu se apartar da bênção, mas houve uma descendente dele chamada Ruth, que ela decidiu perseverar com a bênção, seguir a sua sogra. Por isso que Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz assim: Ruth falou para sua sogra, né, Noemi. Para talvez alguns aqui estejam assim sem entender muito bem essa questão de Ruth, mas Ruth era uma moabita e tinha casado com um filho de Noemi, que era israelita, e os maridos tanto de Noemi como de Ruth como de Orfa foram para a guerra e morreram na guerra, foram abatidos na guerra, e as três ficaram viúvas. E a única maneira de Noemi conseguir se manter era voltando para o povo de Israel. E disse para Ruth e para Orfa que elas tinham que voltar também para a família delas, porque o povo de Israel nunca se bateram com os ismaelitas, com os descendentes de Ló, nunca se bateram. Até hoje eles estão em guerra lá no Oriente Médio. Sim. Contudo, Ruth fez uma escolha.
que é o que está aqui no versículo 16. Amém. Porém, Ruth respondeu: não insta para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Amém. É um casamento que é como a tamargueira, né? A tamargueira, eu vou ler aqui um ponto que o irmão Pedro falou sobre isso, né? Na Bíblia, a tamargueira é uma árvore, arbusto resistente, simbolizando perseverança, aliança e provisão em meio à aridez, sendo um ponto de referência para acordos, como Abraão plantando uma em Berseba, e um exemplo de vida em solos difíceis, oferecendo alimento e sombra no deserto e representando a fidelidade de Deus mesmo em tempos de adversidade para o povo. Significados e usos na Bíblia. Símbolo de aliança. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba para selar sua aliança com Deus, marcando o local sagrado. Resistência no deserto. É uma árvore que sobrevive em solos secos e salinos, captando água e produzindo frutos, tâmaras, sendo um sinal de vida onde outras plantas morrem, como visto em Jeremias 48:6. Fugir, sede como a tamargueira no deserto. Então, meu desejo é que vocês sejam como a tamargueira no deserto. Virão tempos difíceis, mas se as raízes de vocês estiverem profundas em busca do ribeiro, com certeza vocês vão passar pelo deserto, pela sequidão, e vão sair sãos e salvos dali, né? Amém. Outro ponto aqui. Provisão e sombra. Oferece sombra e alimento para viajantes e animais, simbolizando o cuidado de Deus em lugares hostis. Memorial. Serviu como marco, como a que Saul se sentou e onde seus ossos foram sepultados, indicando sua presença duradoura. Diferença com a tamareira. É importante notar que, embora algumas traduções usam tamargueira, o termo muitas vezes se refere à tamareira, a palmeira que produz tâmaras mais conhecidas, símbolo de Israel e da vida abundante. A tamargueira é um arbusto, mas ambas são associadas à resistência e à provisão no Oriente Médio. Então, quer dizer, vocês precisam ser como a tamargueira. Amém. Lugar hostil, difícil, mas por estar junto às águas, vão produzir frutos doces, Amém. aprazíveis, para que aqueles que cercam vocês possam desfrutar desses frutos. Por fim, o casamento é um grande mistério. É a representação de Cristo e a igreja, que diz assim: eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Então, eis aqui um grande mistério: Cristo e a igreja. E o segredo para um lar vitorioso é nunca se apartar da palavra. Ainda que numa terra árida, busca sempre se manter vivos, frutíferos, guardando o coração, para que nunca venha se afastar dessa fonte de vida. Por isso, para a gente celebrar esse momento, queria convidar que todos os irmãos pudessem ficar de pé. Se afaste de ti jamais, fiel sempre, que
Amém. Podem se sentar. Agora um momento muito especial, onde os noivos vão falar aquilo que está no coração, de coração para coração, tá bom? Então vamos começar aqui com o Gabriel, fazendo seus votos para Esther. Amém. Senhor Jesus, Tem que vir mais pra cá. Esther, minha noiva, minha futura esposa, meu amor, com alegria em meu coração, diante de Deus e de pessoas especiais, agradeço ao Senhor por você e por nossa história até aqui. História essa que gostaria de recordar um pouco. Mas antes de contar minha história com Esther, quero homenagear meus pais, modelos e referências para mim. Eles me mostraram não com palavras, mas com o exemplo de suas vidas e que é amar de verdade. Pude perceber isso, pois sempre, diante de diferentes fases e dificuldades, eles escolheram lutar um pelo outro. Essas são minhas memórias ao longo de uma vida, a demonstração da capacidade de lutarem juntos ao longo de todo o meu crescimento. Essa característica marcante de construção em seu casamento dia após dia, ano após ano. Quero que saibam que guardarei esse exemplo de amor, parceria e perseverança comigo para sempre. Amém. Agora vamos à minha história. Quem diria que Deus colocaria pessoas tão diferentes como eu e você para ter uma vida juntos? Quando conheci você, eu não pude negar que senti algo à primeira vista. Naquele campo missionário que mudou a minha vida, a minha história, da qual você faz parte. Ter esse encontro com você foi crucial. Deus preparou cada detalhe, cada confirmação. No início, pensei ser algo bobo, algo que não deveria dar tanta importância. Por mais que houvesse algo nascendo em meu coração, permaneci dentro do meu propósito de fazer valer a pena todo aprendizado e aperfeiçoamento proposto para mim no meu período inicial como um CEAPista comportou, como missionária. Até que quando fui chamado para uma missão no exterior, a primeira coisa que me veio à cabeça tinha nome. Meu coração ardia, eu não podia mais negar esse sentimento. Eu realmente estava gostando de você. Você estava orando, pedindo confirmações ao Senhor, se o que sentia por mim era realmente verdadeiro, e que se realmente fosse, o Senhor enviasse sinais. E foi nesse mesmo dia que eu enviei mensagem para você. Conversamos um pouco, compartilhamos experiências, e eu sabia que era o início de uma história. Não demorou muito para que eu abrisse meu coração a você. Expus meu sentimento, foi recíproco de sua parte, e iniciamos mais conversações. Fomos ter comunhão com os irmãos responsáveis por nós. A comunhão pode ter doído um pouco. Levei um puxãozinho do orelho do meu amado irmão Israel. Por ser um pouco apressado, ainda não era o tempo. Esperamos 6 meses, sem sequer uma ligação, uma mensagem. Tínhamos um propósito muito maior. Não foi fácil para mim, mas eu sempre tive certeza de que a obediência era a chave da bênção de Deus. Amém. E certeza de que nós tínhamos o mesmo sentimento, o mesmo coração. Mesmo sem te conhecer, eu já te amava muito. Eu me sentia dentro de um entrelaçamento quântico, onde nem mesmo a distância gigante de quilômetros de tempo podia barrar o que sentíamos. Foi isso que Deus disse a nós. Os 6 meses se passaram e o amor que eu sentia por você aumentava a cada dia, se confirmava cada vez mais. Aquela etapa foi cumprida. Nos encontramos pela primeira vez numa conferência internacional em São Paulo. Mesmo que você estivesse escondendo de mim de tanta vergonha, eu fui até você e nos abraçamos. O Senhor disse sim para nós. E não demorou muito até que você dissesse sim para mim naquele pedido de noivado. Era mais um compromisso diante do Senhor e mais um compromisso firmado com você. Foram tantos desafios, tantas dificuldades. Eu vi a bênção do Senhor em tudo, em cada campo, em cada planejamento, em cada detalhe. Tive muita dificuldade com a distância nessa fase. Por isso agradeço pela sua compreensão, pela sua paciência comigo, pela capacidade de lidar com tudo que eu senti, com tudo que eu disse para você.
Todo mundo conhece um Gabriel que sabe lidar com as situações, alguém bonzinho e paciente, mas somente você sabe que em mim não existe nada de bom. Somente você sabe o quanto eu posso ser impaciente, ignorante, e mesmo assim suportou tudo, sendo minha companheira na bênção e na tribulação, minha cúmplice na palavra. Admiro sua capacidade de gerir nosso relacionamento, mostrando para mim coisas que eu não consigo perceber, pela sua prestatividade e atenção comigo, por não me deixar desistir. Você me ajudou a ser mais compreensivo. Por isso quero me comprometer ainda mais com você. Me comprometer a ser paciente, mais compreensivo, ser seu companheiro em qualquer que seja a situação, boa ou má. Te amar todas as horas, não com o meu amor, mas com o perfeito amor que une todas as coisas. O do próprio Deus, que vem da imersão em sua palavra, que nos enche todos os dias e nos tem trazido até aqui. Amém. Agora quero ler versículos que são especiais para mim. E para mim também são versículos chaves para todo casamento e com respeito à edificação da igreja. É um versículo que o irmão Israel acabou de ler aqui com a gente. Está no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25. Eu vou ler. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Versículo 27. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante a vós, cada um per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Agora eu quero compartilhar a luz que o Senhor trouxe para mim nesses versículos. Esse amor é um amor sacrificial. Paulo me exorta a amar você como Cristo amou a igreja. Significa que é um amor que nem mesmo a morte pode limitá-lo. Isso implica dizer que não importa quantas vezes eu tenho que morrer para mim mesmo, eu preciso amar você, assim como Cristo me amou e se entregou por mim. A lavagem de água me ilumina acerca de que eu não posso deixar nada, nenhuma dificuldade, circunstância adversa, venha nos envelhecer ou nos deixar caquéticos, mas sempre renovados por meio da palavra todos os dias. Ninguém maltrata o próprio corpo. Eu e você somos um só. Amém. Devo todo cuidado, amor, zelo e respeito a você. Tudo isso não visando somente o nosso bem-estar e cuidado, mas para que a edificação da igreja seja completa, para que o evangelho do reino alcance toda a terra. É para isso que o Senhor nos chamou. E é com base nisso, na bênção de Deus, que quero iniciar a minha vida ao seu lado. Eu entendo que o casamento não é meramente uma realização, mas o início de várias realizações que se iniciam a partir de agora. A vida que quero construir ao seu lado não é pautada nas riquezas desse mundo, mas em escolher a vida e a bênção todos os dias. Eu não estarei sozinho. Quero que você seja minha auxiliadora e idônea nisso diariamente. O nosso plano é que Deus fará todas as coisas. Eu quero te agradecer por viver tudo isso ao meu lado. Quero escolher viver com você todos os dias e por toda a eternidade. Amém. Eu te amo. Amém. Agora é a vez da noiva. Maria Selma e José Erivan, sou imensamente grata pela vida de vocês. Sou grata por tudo que fizeram e fazem por mim. Se hoje estou realizando esse sonho, é porque vocês nunca desistiram de mim. Muito obrigada, maninha e painho, por nunca terem largado a minha mão e por sempre insistirem para que hoje eu estivesse vivendo essa realidade na presença do Senhor. Até aqui aprendi com vocês o significado de amar, perdoar e confiar no Senhor. Agradeço por cada sacrifício, cada oração e cada ensinamento. Levo cada ensinamento como base para construir, a partir de hoje, a minha família. Eu amo muito vocês.
Agora sim vou contar a minha história. Pedro Gabriel, meu amor. Esse momento é a resposta da minha oração. Antes de ir ao CEAP, eu li um livro chamado A Esperança para Mim. Ao desfrutar das palavras ali, pude ver o quanto o Senhor é misericordioso. Entendi que somente nele havia esperança para mim. Ao terminar a leitura, orei pedindo ao Senhor que guardasse meu coração das coisas desse mundo, e que se um dia eu viesse sentir algo por alguém, que fosse por uma pessoa que amasse as coisas do Senhor, alguém como meu pai. Um homem temente a Deus, que amasse a palavra, amasse servir e com quem eu pudesse caminhar até a volta do Senhor. Algum tempo depois, sem imaginar nada, o Senhor me levou para o melhor lugar. Tudo o que eu procurava, encontrei nele através do CEAP. E até aquilo que eu nem estava buscando naquele momento, eu também encontrei. Quando eu decidi entregar o resto da minha vida ao Senhor, o meu foco não era me apaixonar nem encontrar alguém. Minha intenção era apenas aproveitar todo o tempo perdido e desfrutar da vida do Senhor. Foi então, no meu 5º campo, um campo de aperfeiçoamento, muita vida, desfrute e experiências profundas em equipe, que eu conheci você. Eu jamais imaginaria que aquele menino tão político um dia se tornaria meu esposo. Por mais que eu tentasse não perceber, ao longo do campo algo começou a mudar. Bastou você me dar o último pedaço de pizza, dividir o seu Doritos com Nutella, sempre me oferecer sua cadeira com tanta gentileza e sentar o mais perto possível de mim nas refeições. Isso foi o suficiente para eu notar que havia sim algo diferente. Eu não imaginava que a partir daquele campo a minha vida mudaria tanto. Ao voltar mais entrelaçada com a equipe e com você, comecei a perceber um olhar diferente. Um cuidado diferente. E como diz aquele ditado, mãe sempre sabe. Bastou minha mãe chegar ao CEAP para conhecer aquele jovem tão carismático. E ao sentar comigo à mesa, ela riu e disse, que menino diferente, gostei dele. E eu por dentro, Senhor Jesus, não deixa aquele menino sentir algo por mim. Calma. Fui para outro campo, dessa vez em Recife. Até que minha mãe me ligou. Conversamos e ela encorajou a orar conforme a vontade do Senhor. Naquela noite eu orei diferente. Senhor, se esse sentimento for do Senhor, se for verdadeiro, confirma para mim de alguma forma. No dia seguinte, havia uma mensagem sua no meu Instagram, compartilhando sobre a conferência na estância. Detalhe, nunca tínhamos conversado por rede social nenhuma. Naquele momento, eu não sabia mais o que fazer. Apenas comecei a orar para que tudo fosse conforme a vontade do Senhor. Nesse campo, fomos para a CDA em São Benedito do Sul. Lá, meu querido padrinho Vinícius chamou eu e a Nayane para brincar, dizendo que a lista da África tinha saído. E nesses nomes estava o meu e o dela. Ele falou tão sério que por um momento eu acreditei, mas logo ele corrigiu e na lista verdadeira estava seu nome, Pedro Gabriel. Quando eu vi, minhas pernas enfraqueceram, senti vontade de chorar, eu já não estava entendendo mais nada. Ali eu percebi que eu estava gostando de alguém que eu mal conhecia. Por motivo de saúde, precisei ir para casa, fazer alguns exames e nesse período mais uma vez, você compartilhou comigo a palavra de domingo. Mas dessa vez foi direto ao ponto, compartilhando que a palavra dizia sobre ser simples e que você precisava ser simples e abrir seu coração, sendo transparente e direto para falar o que estava sentindo por mim. Meus olhos se encheram de lágrimas, Priscila sabe disso, e eu rapidamente confirmei que também estava sentindo algo por você. Conversamos sobre esperar e ter comunhão com o irmão Israel para recebermos direção. Voltei ao CEAP e encontrei você, e disfarçadamente conversamos para ir ter comunhão no Santo dos Santos, com o irmão Israel. Recebemos muitas direções, algumas não tão fáceis de ouvir. Você teve sua comunhão primeiro, depois eu tive a minha, e daquele dia em diante nossas vidas mudariam muito. No refeitório, você me chamou para conversarmos sobre as orientações, e ali veio o choque de realidade. Você me disse que passaria 6 meses em Cabo Verde, e que durante esse período nós não poderíamos nos falar. Só voltaríamos a conversar quando você retornasse, e se o sentimento permanecesse em ambos, então seria do Senhor. E direto como sempre você disse, quando eu voltar vou me casar com você. Você aceita? E eu com vergonha respondi, amém. E você insistiu, você aceita? E muito nervosa eu disse sim. Dentro de mim o Senhor confirmava que era com você que eu me casaria.
Você foi para a África e só algumas poucas conversas e lembranças me restaram. Passou 1 mês, 2, 3, 4. No 5º, eu já estava ansiosa para te ver, saber como você estava, te conhecer mais, confirmar se da sua parte ainda havia sentimento, porque do meu lado só aumentava. Até que veio a notícia de que vocês não voltariam no 6º mês. Meu chão desmoronou de novo, mas o Senhor me deu paz e descanso através da palavra. Senhor Jesus, lembro-me de quando o irmão Pedro compartilhou na live de quinta sobre o entrelaçamento quântico, quando 2 partículas permanecem conectadas, mesmo separadas por quilômetros. O que acontece em uma é refletido na outra. Essa era exatamente a minha experiência. Mesmo você do outro lado do mundo, eu me sentia conectada a você. Graças à palavra, mesmo distante, tínhamos o mesmo sentimento, unidos de alma e de espírito. Amém. Os meses foram passando, a saudade aumentando, até que no 8º mês, no campo em Garanhuns, logo após a live de quinta, enquanto eu compartilhava, recebi uma mensagem. Amém, Esté? Como você está? Queria conversar algo com você. Naquela hora eu gelei, nem consegui continuar compartilhando. Uma das direções era guardar o sentimento no coração e não falar com ninguém. Então fiquei felicíssima, sem falar para ninguém o motivo de tanta ansiedade e felicidade. Você me pediu para ligar e explicou que precisaria ficar mais tempo. Fiquei triste, mas feliz ao mesmo tempo. O sentimento tinha aumentado em nós dois e agora poderíamos voltar a conversar. Você me contou as dificuldades para retornar e pediu para fazermos um propósito em oração, todos os dias, para que as passagens aparecessem. Em menos de 3 semanas, com uma nova direção, os investidores do reino, você conseguiria voltar. No meu coração, senti que seria na conferência internacional. Me preparei para a minha primeira conferência e para reencontrar o amor da minha vida. Fomos nos conhecendo mais, você sempre trazendo presentes e cada volta de campo para me conquistar ainda mais. Até que, sem demorar muito, cumpriu com sua palavra e pediu minha mãe em casamento. É claro que a resposta foi sim. Eu e você sabemos o quanto não foi fácil chegar até aqui. A distância, a saudade, os conflitos, mas sempre me apeguei a um versículo. 1 Coríntios 13:7. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Essa tem sido a nossa experiência. Em toda a nossa história, a mão do Senhor esteve presente. E hoje estamos aqui para que todos vejam, saibam, considerem e entendam que foi a mão do Senhor que fez tudo isso. Sou grata ao Senhor por tudo, por todo o apoio dos irmãos, dos padrinhos e especialmente das nossas famílias. Hoje se concretiza o pedido que eu fiz ao Senhor de encontrar uma pessoa como você. Daqui em diante, eu quero seguir como um exemplo da minha mãe, exemplo de mulher virtuosa, resiliente e que persevera na presença do Senhor. Em cada detalhe, o Senhor esteve presente, nos ensinando que tudo tem seu tempo e que precisamos esperar no Senhor. Esse é o segredo da bênção. Sou grata a Deus por ter colocado você na minha vida. Obrigada, Pedro Gabriel, por ser o dono do melhor abraço. Obrigada por ser quem você é comigo, carinhoso, meu melhor amigo, companheiro e meu cúmplice na palavra. Que juntos possamos servir mais e melhor ao Senhor e produzir muitos frutos. Que juntos possamos apreciar sua volta. Sabemos o quanto somos diferentes e o quanto nos completamos. Eu creio que você foi separado para mim e é com você que eu quero construir a nossa família a partir de hoje. Eu te amo, meu amor. Amém, muito bom. E para selar esse momento e a aliança desses dois, né, eu peço que entre as alianças. Senhor Jesus, a aliança, um dia o Senhor firmou a aliança com Abraão, e essa aliança foi uma aliança que trouxe bênção, né? Então é o que nós desejamos para vocês, né? E para isso, para selar esse momento e receber as bênçãos, né, nessas alianças, eu queria convidar os pais para que abençoem as alianças, né? Erivan e Selma, e o irmão Rony e a irmã Lúcia. Amém?
Erivan vai orar representando os pais. Existe algo da cultura nordestina que na verdade é uma herança judaica também, que os filhos têm o hábito de pedir a bênção aos pais, né? E os pais, com o coração aberto, Deus te abençoe, meu filho. Então esse é um momento onde os pais estão dando a bênção para que definitivamente Gabriel e Esther estão deixando os pais, né? O pai e a mãe, e estão se tornando uma só carne. Amém? Amém. Então Erivan vai orar representando os pais, mas a bênção aqui é dos 4. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Sou grato ao Senhor por tudo. Obrigado, Senhor, por cada pai que está aqui. Senhor, coloque uma rede de proteção sobre cada pai. Continue abençoando, Senhor. Também venha abençoar essa união de Gabriel, Esther. Continua selando, Senhor. Nós confiamos totalmente na palavra. Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Esse momento tão especial. Sou grato ao Senhor por tudo. Continua, Senhor, guardando o meu coração, guardando o coração dos irmãos. Senhor Jesus, toda a honra, Senhor, toda a glória seja para o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor? Amém. Pode se sentar, obrigado. Pedro Gabriel. Aonde quer que fores. Aonde quer que fores. Irei eu. E onde quer que pousares. E onde quer que pousares. Ali pousarei eu. Ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Receba essa aliança. Receba essa aliança. Como sinal do meu amor por você. Como sinal do meu amor por você. Esther. Aonde quer que fores. Aonde quer que fores. Irei eu. Irei eu. Onde quer que pousares. Onde quer que pousares. Ali pousarei eu. Ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Receba essa aliança. Receba essa aliança. Sinal do meu amor por você. Como sinal do meu amor por você. Amém. E agora, como confirmação dessa aliança, firmada e abençoada pelos pais e pela igreja, agora e somente agora, naquele capricho, o marido pode beijar a esposa. Não gravou? Não acredito não. Vai lá, capricha, hein? Tá bom, deixa pra depois. Senhor Jesus, irmãos, estamos muito felizes por esse momento, né? E antes de despedir os noivos, o homem não pode abençoar, mas Deus abençoa por meio da igreja. Amém. Por isso eu queria chamar um casal, o irmão Chico Zé e a irmã Luciana, como representantes da igreja para abençoar os noivos. Amém. Amém? Amém. Data lá, já fazia 6 meses que não falava com ela. 6 meses. Por isso que eu tava feriado. Entendi. O que eu tô falando aqui é que quando foi determinado os que iam pra África, né? Inclusive Dudu e Ellen, que estão aí, eram recém-casados quando foram, né? E Gabriel e mais Pésside também. E eu tinha que levá-los como adulto, levando 4 jovens, né? E não pude ir, porque adoeci e o médico proibiu. E aí, só pude ir 6 meses depois. Então ele ficou 6 meses sem falar com ela. Agora que eu entendi. Aqueles 6 meses, naquela noite que eu cheguei lá, a gente foi dormir. E um calor infernal, porque era verão na África, né? E eu falei, esse ar-condicionado aí, um ventiladorzinho que não soprava nada. Eu falei, esse ar-condicionado aí, não liga não. Eu disse, cadê o controle? Não tem não. Procurou, Gabriel procurou, achou, disse, tem pilha? Ele disse, tem. Liga, pá, o ar ligou e dormimos aquela noite tranquilos, mas antes de dormir tranquilos, Gabriel estava inquieto, querendo falar comigo. Foi, Gabriel? Aí ele começou a falar, não, é porque eu tô tendo um sentimento por uma irmã, e antes de vir pra cá, a gente conversou, eu conversei com Israel,
Mas a gente não disse a ninguém, e eu tô aqui, e eu preciso conversar, e eu fala, quem é? Esté. Eu falei, opa, peraí. Essa eu vi nascer. Então eu vou lhe falar como pai, não foi? Aí falei com o pai, e conversamos um pouco lá e dei todas as instruções, né? E claro, tudo isso já foi falado aqui nos votos, né? Até a conferência internacional que se encontraram em setembro em Sumaré. Mas, irmãos, tudo isso é para mostrar para nós que quando andamos no caminho determinado por Deus, na bênção de Abraão, na palavra profética, a bênção vem. Amém. E se hoje nós estamos aqui é porque essa bênção aconteceu na vida deles. Amém. E vai se perdurar até a volta do Senhor. Amém. Em Senhor Jesus. Amém. Gostaria que todos ficassem de pé para nós orarmos. Amém. Minha oração representa a oração de todos vocês. Amém. Senhor Jesus, Amém. Te damos graças, Senhor, Amém. por esse momento. Sim. Senhor, o casamento representa Cristo e a igreja. Amém. O casal representa o teu mover nessa terra. Sim. Todo o teu plano. Amém. Senhor, todo o teu plano é visto aqui nessa tarde e noite. Amém. Senhor, abençoa a vida de Gabriel. Amém. Ele representa Cristo nessa relação. Amém. Abençoa a vida de Esther. Amém. Ela representa a igreja. Amém. Estamos aqui, Senhor, com um único propósito. Amém. De trazer o Senhor de volta. Amém. Que a união desse casal seja para contribuir Amém. com esse único propósito. Amém. Que a palavra profética Amém. possa inundar o coração deles dois. Amém. A fim de que eles possam se comprometer Sim. mais e mais Amém. até a sua volta. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, Amém. Senhor Jesus, Amém. Senhor, os abençoamos, Amém. Senhor, nessa noite. Sim. Ó Senhor Jesus, Amém. com a bênção, Senhor, Amém. que vem por meio da palavra, Amém. que eles possam perseverar, Verdade. Senhor, junto da palavra profética, Amém. Senhor, com esse coração, Sim. Senhor, em te servir, Amém. em se consagrar, Sim. e que esse casamento Amém. seja de fato para Sim. representar Cristo e a igreja, Amém. e apressar a tua volta. Verdade. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Então agora casados, né? Amém. Nós queremos declarar em alto bom som que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Para a glória de Deus Pai. Amém. Amém.